Oi, gente! Continuando aqui o nosso assunto de estatística, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre medidas de tendência central, que também são chamadas de medidas de posição. Dentre o conteúdo de estatística, essa parte é a parte que mais cai na prova do Enem. São essas três medidas: média aritmética, mediana e moda. E a gente vai entender cada uma delas. Quando eu estou tratando de média aritmética, né, a média é uma grandeza aí que é comum de vocês, né? Quando vocês querem, por exemplo, saber se vocês vão passar de ano, passar por média, né? A expressão que vocês utilizam. Vocês somam as 4 notas dos 4 bimestres e dividem por 4, que é o total de notas. E aí vocês verificam se a média é o suficiente para aprovação, não é isso? Então, isso é uma média aritmética simples. O que vocês fazem? Soma a quantidade de termos e divide pelo total N de elementos. Existe outra média, que é a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, ela tem o que a gente chama de pesos. Os pesos são as repetições, certo? O que acontece? Na média aritmética ponderada, normalmente você tem uma amostra maior, certo? E essa amostra, para você não repetir várias vezes o mesmo número, você coloca o número, que é a variável, e multiplica pela quantidade de vezes que esse número se repete. Ou seja, se você tiver 2, 2, 2, 2 e 2, o meu 2 apareceu 5 vezes, então eu coloco a variável 2 e multiplico por 5, que é a quantidade de vezes que apareceu. E na parte de baixo, você coloca a soma dos pesos. A soma dos pesos é justamente o total de elementos. Então, isso aqui equivale a N, tá? Então, essa é a maneira de calcular a média aritmética simples, média aritmética ponderada. Passando para a mediana, quando eu falo de mediana, eu estou falando de termo central de uma amostra, certo? E aí, a gente tem dois casos. Se a quantidade de termos é ímpar, a tua mediana é o próprio termo central, certo? E aí, como que você faz para descobrir a mediana, o termo central, né? Você pega a amostra, pega o total de elementos, soma 1 e divide por 2. Como assim, professora? Vamos supor que você fez uma pesquisa e essa pesquisa tinha 15 elementos. Então, o que você faz para descobrir qual é o termo do meio? 15 mais 1, 16. Dividido por 2, 8. Então, o teu termo central seria o oitavo, certo? Quando a quantidade de termos é par, o que você faz? Você vai somar os dois termos centrais, né? Os dois do meio. Tirar a média aritmética dos dois termos centrais. Então, você pega os dois do meio, soma e divide por 2. Exemplo, se você tiver 50 termos, quem será a tua mediana? Divide aí, ó. O meio é 25 e 26. Você pega os dois do meio, 25 mais o 25º mais o 26º, soma e divide por 2, você tem a sua mediana, tá? E desses três, o mais simples é a moda, né? A moda é o valor de maior frequência da amostra. Dentro de uma pesquisa, a moda é o valor que mais se repete. A moda é bem fácil de se calcular, certo? E aí eu vou ilustrar essas três medidas, né? Média, mediana e moda, dentro de dois exemplos. Um eu vou trabalhar com média aritmética simples e o outro eu vou trabalhar com média aritmética ponderada, tá? Então vamos aqui para o exemplo, certo? O exemplo 1, ele traz um problema que diz: na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2015, foram realizados 10 jogos, cuja quantidade de gols por partida está apresentada na tabela abaixo. Aí a gente tem aí o título da tabela, né? 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2015. Aí tem aqui partida, primeira, segunda, terceira, até a 10ª partida, né? E aqui embaixo a gente tem a quantidade de gols feitos em cada partida, certo? E aí pede para calcular a média, a mediana e a moda de gols dessa rodada. Aqui você vê que eu tenho uma quantidade simples, né? Eu não tenho uma média aritmética ponderada, eu tenho uma média aritmética simples. E para eu calcular a minha média, que é chamada de x barra, né?
o que eu vou fazer? Eu vou somar essas quantidades aí de gols e vou dividir pelo total. Então, eu tenho 2, mais 6, mais 1, mais 3, mais 2, mais 3, mais 1, mais 0, mais 1 e mais 2. Beleza. Dividido pelo total de números. O total de números é 10, que a gente teve 10 partidas. Então, eu tenho 2 mais 6, 8, mais 1, 9, mais 3, 12, mais 2, 14, mais 3, 17, mais 1, 18. Aqui é 0, mais 1, 19. 19 mais 2, eu tenho 21. 21 dividido por 10, eu tenho uma média de 2,1 gols aí por partida, certo? Então, essa é a média de gols por partida, tá? E para calcular a mediana, o que eu faço, né? A minha mediana, ela é chamada de MD. O que eu tenho que fazer, primeiramente, aqui, é colocar os meus dados em ordem crescente. Eu vou colocar os dados em roll, como é chamado, né? E no caso aqui, eu vou colocar do menor para o maior, tá? Então, o primeiro aqui é 0. Depois, eu tenho 1, que se repete 2 vezes. Então, eu ponho 1 e 1. Depois, eu tenho 2 aqui, ó, 3 vezes, né? 2, 2, 2. Aí, depois, eu tenho 3, 3 e 6, né? 3, 3 e 6, certo? Então, o que acontece aqui? A minha mediana, eu tenho que pegar os dois termos do meio, né? Então, opa, deixa eu desfazer aqui. Deixa eu ver se não tá faltando nada. A gente tem mais um 1 aqui, né? Eu vou dar uma arrumada aqui, tá ok? Ó, fazer uma gambiarra. Tem mais um 1 aqui, tá bom? Que eu acabei não vendo. Então, vamos pegar os dois do meio. Olha os dois do meio aqui, quem é? Ó, eu tenho 10 termos, né? 10 dividido por 2, 5. Então, eu pego o quinto e o sexto elemento. Então, ó, aqui pra cá eu tenho 4, ó. Pra cá eu tenho mais 4. Então, a minha mediana é soma os dois do meio e divide por 2. 2 mais 2, 4. Dividido por 2 é 2. E a moda, MO, é o que mais se repete. O que mais se repete nessa tabela aqui, ó, é o número 2. Então, minha moda é 2. E você vê aí a centralidade dessa medida, que os números eles estão muito coerentes, eles estão muito próximos, né? A média, a mediana e a moda tornam a amostra mais fidedigna, porque as três medidas elas são números aproximados um do outro, né? 2, 2, 2,1, todos eles são valores próximos, certo? Então, esse primeiro exemplo ele foi com média aritmética simples, tá? E aí, agora eu vou passar para o segundo exemplo, para a gente resolver uma questãozinha aqui de média aritmética ponderada, tá? Então, vamos lá. Observe a tabela abaixo referente à numeração dos sapatos de um grupo de pessoas. E aí, a gente tem aqui uma tabelazinha, né? Numeração de sapatos, aí tem o número do pé 36 até o 40. Aí tem a FI, que eu coloquei aí a quantidade, né? 5 pessoas calçam 36, 9 pessoas calçam 37, 4 pessoas calçam 38, por aí vai. Certo? E aí eu coloquei também a frequência acumulada. Vocês vão entender porque que eu botei essa frequência acumulada aí, tá? Calcule a média, mediana e a moda do número de sapato desse grupo de pessoas. Vamos lá. Então, para eu calcular a média aritmética ponderada, eu quero a média do número do pé. Então, eu tenho o quê? O número 36. Quantas pessoas calçam 36? 5 pessoas. O número 37, 9 pessoas. O número 38, 4 pessoas. Número 39, 4 pessoas. Número 40, 3 pessoas. Embaixo, eu divido pela soma dos pesos, que é justamente o total, né? Se você somar aí, vai dividir por 25. Certo? Então, fazendo essa continha, eu vou economizar tempo, tá? Fazendo essa continha, multiplicando todos os valores, depois fazendo o somatório, dá 941. E você vai dividir esse valor por 25. Você tem uma média aí de aproximadamente
37,64. Isso aí é a média do número do sapato das pessoas, certo? Pra gente calcular a mediana, o que você vai observar aqui? Olha, você tem 25 termos, certo? Então, o que você vai fazer para calcular a mediana? Você tem uma quantidade ímpar. Então, você vai pegar, certo? Aí, 25 dividido por 2 dá 12,5, né? Então, você pega o 13º termo, certo? Que é a tua mediana. Então, você tem que procurar o 13º termo, que é o termo central, certo? Lembrando, é como se eu pegasse 25 mais 1, 26, dividido por 2, 13. Então, minha mediana é o 13º termo. Aí, o que eu vou olhar? Pessoas que calçam 36. Eu tenho até a 5ª pessoa aí da minha pesquisa, até o meu 5º número, né? Se eu estivesse colocando esses dados assim, uma linha crescente em ordem, né? Aí, o 37 se repete 9 vezes, então eu tenho aqui até a 14ª pessoa calçando 37, certo? O meu 13º termo, se você observar, o meu 13º termo, ele está nessa linha da tabela. Então, é como se eu tivesse, ó, 36, 36, 36, 36 e 36, 5 vezes, né? Aí, se eu fosse continuar, eu ia botar o 37, 9 vezes, e quando eu chegasse no meu 13º termo, eu ia perceber que ele tá no 37. Então, eu tenho que a minha mediana é 37, certo? E a moda dentro dessa tabela é o valor que mais se repete. No caso, eu vou procurar o valor que tem a frequência mais alta. A frequência mais alta aqui é o número 37, porque das 25 pessoas, 9 pessoas calçam o número 37. Então, a moda... Opa, desculpa. A moda é 37, porque 9 pessoas calçam 37, certo? Então, gente, é isso, né? 2 exemplos aí simples, um com média aritmética simples, outro com média aritmética ponderada, e as formas de você calcular mediana e moda. Eu espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo é um vídeo bem breve. Eu vou fazer um próximo vídeo para vocês ensinando como calcular média, mediana e moda quando a tabela tem intervalos agrupados, intervalos reais. Esse vai ser o próximo vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, vocês deixam aí uma mensagem embaixo que eu tiro a dúvida de vocês. Se inscrevam no canal para vocês receberem mais novidades, para vocês receberem mais vídeos. E é isso, um abraço a todos e até mais!